Fala pessoal, eu sou o Araújo, imediato do bando do canal Akagami, e hoje nós vamos trazer para vocês 10 mini teorias sobre o One Piece. E a gente encontrou uma forma muito interativa de vocês também dar a opinião de vocês a respeito dessas teorias. Então fica com a gente e bora pro vídeo. Bem, nós vamos fazer uma brincadeira aqui nesse vídeo, ok? Vamos deixar aqui embaixo um comentário fixado. Nesse comentário vai estar um template enumerado as teorias de 1 a 10. Esse template você vai copiar e colar ele na caixa de texto dos comentários e vai colocar a nota para cada teoria. Por exemplo, se você gostou muito da segunda teoria, você coloca lá nota 10, nota 9. Se você achou a sétima teoria mais ou menos, você coloca lá nota 5, nota 4.5, 3, ou seja lá o que você achar, né? Do jeito que você preferir. Bem, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer saber a sua opinião. Mas se caso você não quiser comentar dessa forma e participar da brincadeira, não tem problema. O mais importante é você assistir o vídeo, dar like, comentar e compartilhar, porque aí vai estar ajudando o canal da mesma maneira. Beleza, pessoal? Agora, sem mais enrolação, bora para as teorias de One Piece. Primeira teoria: os aventureiros dos mares do século perdido. Antes de Eiichiro Oda se tornar um grande mangaka reconhecido por sua obra, ele era apenas um autor novato tentando emplacar um de seus one-shots com o objetivo de serializar uma história na Shonen Jump. Uma dessas tentativas foi o último one-shot lançado, intitulado Romance Dawn. Foi essa história que deu origem ao mangá de One Piece. Na trama, não existia marinha. Ao invés disso, Oda adotava um sistema onde só haviam piratas nos mares. Alguns desses piratas eram os Morganiers, piratas maus, que saqueavam cidades, dominavam territórios e pilhavam navios mercantes. Em contrapartida, também existia os Peacemans, piratas que partiam para os mares em busca de liberdade e aventura, e por vezes combatiam os Morganiers. Hoje em dia, a fandom de One Piece geralmente assume que esse é um sistema abandonado pelo autor. Entretanto, nós do canal Akagami nos atentamos para uma possibilidade, então vamos para a teoria. Nos é dito que a Marinha é um braço do governo mundial, ou seja, tudo indica que ela passou a existir depois do fim do século perdido, há 800 anos atrás, quando os 20 reinos formaram o atual governo mundial. Entretanto, temos relatos de pirataria antes e durante o século perdido, ou seja, talvez Oda poderá reciclar o conceito arcaico de domínio dos mares entre piratas aventureiros versus piratas ruins, que havia no one-shot de Romance Dawn, e isso nos seria apresentado durante o flashback do século perdido. E o principal representante dos piratas aventureiros no século perdido seria exatamente Joy Boy, um grande Peaceman, o maior pirata que já existiu. Teoria número 2. O grande explorador Luz Arnote. Quando pensamos em personagens lendários da antiguidade de One Piece, é fácil nos lembrarmos de Joy Boy, Noland e Kalgara, e de alguns outros também. Entretanto, existe um personagem que foi citado rapidamente no arco de Little Garden, de maneira indireta, mas que deixou um forte indício de que ainda pode ser bem importante para a obra. Nami diz que já viu o nome da ilha Little Garden em algum lugar e procura por um livro. Este livro se chama Bragman, escrito por um explorador chamado Luz Arnote. O livro diz que os habitantes da ilha eram tão grandes que para esses gigantes aquilo tudo não passava de um pequeno jardim. Por isso, o nome da ilha é Little Garden. Mas o mais curioso aqui é o nome do livro, Bragman, que traduzindo do inglês significa os homens que se vangloriam. Em One Piece, as duas maiores referências de pessoas que costumam se vangloriar são os orgulhosos gigantes de Elbaf e Usopp, o homem que quer superar as suas mentiras e se tornar um bravo guerreiro do mar. Sabendo que os gigantes vieram da ilha de Elbaf e que Usopp tem o sonho de um dia ir para esse lugar, podemos fazer a ligação de que o livro pode ter fortes conexões com a saga de Elbaf e talvez nos falar mais sobre quem foi esse explorador chamado Luz Arnote. Uma outra possibilidade seria que nesse arco pode ser feito um paralelo entre o explorador Luz Arnote e Usopp. Então, assim como na terra dos anões da tribo Tontatá, Usopp foi comparado com o explorador Noland Montblanc,
Em Elbaf, que é a Terra dos Gigantes, o Usopp pode ser comparado com o explorador Luz Arnauter. E assim como vimos o passado de Wano pelo flashback de Oden, talvez poderemos ver o passado de Elbaf pelo ponto de vista de Luz Arnauter. Teoria número 3. Zunisha chegará em Wano. Até agora, vimos que Shirahoshi pode dar ordens para os Reis dos Mares, e Momonosuke pode dar ordens para Zunisha. Na saga de Wano, Momonosuke está vivendo em uma espécie de crise de identidade, onde ele se sente inútil, já que ele é filho de Kozuki Oden, mas não chega à mínima comparação ao seu pai. Por isso, talvez seu momento de destaque no arco seja chamando Zunisha para ajudar na guerra. Entretanto, segue a dúvida de como Zunisha ajudaria. Talvez seja interessante pensar que ela pode derrotar um possível Buster Call acionado pela CP0, ou quem sabe, até mesmo impedindo algum inimigo de fugir de Wano. Uma outra possibilidade seria que após um grito de desespero de Momo, Zunisha estica sua tromba e impede que Onigashima caia na capital das flores. Essa cena seria um paralelo com a cena de Shirahoshi que grita por socorro e os Reis dos Mares impedem que Noa caia na Ilha dos Tritões. Quarta teoria, a formação dos Piratas Rocks. É dito que a tripulação pirata mais forte e mais perigosa que já existiu foi formada em Hachinosu, a Ilha dos Piratas, que hoje é governada por Barba Negra. Mas isso não é à toa, o Dave Backfight também é um evento que foi criado nessa ilha. Se ligarmos os pontos, podemos pensar em um flashback onde um jovem muito forte, com a aparência de um andarilho, chega a Hachinosu, falando que juntará a tripulação mais forte de todo o mundo. Todos riem dele, mas ele começa a vencer todas as provas do Dave Backfight sozinho e começa a recrutar grandes nomes para sua tripulação, formando assim os Piratas Rocks. E isso explicaria, por exemplo, o porquê de alguém como o Barba Branca foi parar em uma tripulação totalmente cruel e desleal. Quinta teoria, o médico dos Piratas Rocks. Já sabemos que a tripulação dos Rocks eram formados por grandes figurões que hoje são a máxima elite da pirataria do Novo Mundo. Entretanto, quando pensamos na estrutura de um bando pirata em One Piece, vemos que Oda sempre ressalta 3 funções como as mais essenciais para um navio: navegador, médico e cozinheiro. Ainda não temos certeza sobre o navegador dos Rocks, mas temos candidatos que poderiam ser fortes candidatos aos postos de médico e cozinheiro. Doutora Kureha talvez possa ter sido a médica da lendária tripulação dos Rocks. Vamos a algumas evidências que tornam ela uma forte candidata. Ela tem um pouco mais de 130 anos, o que torna ela compatível com a idade em que os Rocks causavam o terror nos mares. Já foi dito que ela viajou os mares, e é por isso que ela achava inevitável um dia Choppa também partir em um navio pirata. Ela é uma velha gananciosa, forte e sorrateira, e por muitas vezes chamada de bruxa, nada melhor que uma reputação ideal para alguém que já esteve na tripulação do pior bando pirata que já existiu. Você pode perceber que o comportamento agressivo, cínico e cruel dela é muito parecido com o estereótipo de piratas de One Piece, como Catarina Devon e Big Mom. E por fim, uma das maiores evidências é mostrada em um diálogo com Dalton, ao fim do arco de Drum, onde ela se mostra surpresa em saber que hoje em dia as pessoas chamam Roger de Gold, ao invés de Goldie. Nesse mesmo diálogo, vemos que ela sorri, como se tivesse um mínimo de intimidade com Roger. Mas ainda assim, não vemos Roger se encontrando com Kureha em sua viagem. E isso talvez se deve justamente por não termos visto ainda o encontro dos Piratas Roger com os Piratas Rocks. E já que é para falar dos Piratas Rocks, por que não citar as outras funções, né? Outros candidatos a tripulantes daquela grande tripulação que existiu há anos atrás? Vamos falar mais um pouquinho sobre eles. Teoria número 6. O cozinheiro dos Piratas Rocks. Se temos Doutora Kureha como candidata à médica do bando dos Piratas Rocks, por outro lado temos também Zeff, ou Perna Vermelha, como o maior candidato a cozinheiro do navio do Zebek. Isso se deve porque nunca nos foi dito que Zeff começou a sua vida de pirata já como um capitão. E além dele ter uma idade compatível com a dos outros, temos também o fato dele já ter até mesmo um diário de bordo da Grand Line, o mesmo diário que foi oferecido e recusado por Ruffy.
Já tivemos 2 flashbacks de Sandy e provavelmente não teremos outro. Então a única chance de vermos esse diário pode ser no flashback dos Rocks, onde veremos o jovem Zeph iniciando sua carreira de pirata nos mares. Mas apesar de tudo, Zeph não teria motivo para confiar em alguém mau como Zebek. Então ele poderia ter entrado pelo mesmo motivo que Barba Branca entraria, através de um Dave Backfight. Teoria número 7. Kurozumi Higurashi e Kurozumi Semimaru também podem ter sido dos Piratas Rocks. Durante o flashback de Oden, vemos Kurozumi Higurashi convencendo Orochi de que ele tem direito ao posto de Shogun de Wano. Durante sua explicação, Higurashi diz que ficou fora de Wano por muito tempo. Vemos também que ela e Semimaru possuem poderes de Akuma no Mi, sendo Semimaru o antigo usuário da Baribari no Mi e Higurashi a antiga usuário da Mane Mane no Mi. Destaque aqui para Higurashi conseguindo transformar sua aparência na mesma aparência de Shiki, o Leão Dourado. Sabemos que, para o usuário da Mane Mane no Mi poder se transformar em alguém, antes ele precisa já ter tocado o rosto da pessoa. E isso ressalta ainda mais as chances desses vilões da família Kurozumi serem antigos membros dos Rocks, pois até mesmo a personalidade e a idade deles é compatível com o tempo em que Zebek aterrorizava os mares. 8ª teoria: o bravo guerreiro em uma ilha deserta. Em Little Garden, Usopp conta mais uma de suas mentiras para Nami. Ele usa uma metáfora para dizer o que um bravo guerreiro faria se estivesse perdido em uma ilha deserta. Muito tempo depois, quando a tripulação é separada por Kuma, Usopp é mandado para Ilhas Boin, um arquipélago onde os únicos humanos são ele e Heracles, um bravo herói excêntrico que mora naquele lugar. Talvez a mentira de Usopp pode ter se tornado realidade ali, ou quem sabe, ainda teremos uma saga onde Usopp fique perdido em um local dessa mesma forma. Mas os mistérios não param por aqui. Heracles é um dos personagens mascarados de One Piece, e sabemos o quanto Oda adora brincar com esses personagens. Será que o motivo de Kuma enviar Usopp para essa ilha é porque seria Heracles um grande pirata do passado, que hoje está aposentado e morando naquela ilha? E como será que ele domou aqueles insetos gigantes? Seria só uma licença poética da obra, ou teria Heracles a mesma habilidade de Haki do Rei que Ruffy usou para domar o Bisão, de Duval, ou o Touro do Coliseu Corrida? Fortes indícios apontam que Usopp um dia será um personagem cômico que usa o Haki do Rei. Então por que não pensar que seu mestre também seria um personagem cômico que usa o Haki do Rei? Teoria número 9. A identidade da CP0 já pode ter aparecido e você não percebeu. Até agora, todas as vezes que vemos personagens que são membros inéditos da CP0, eles sempre estão extremamente encapuzados, encobertos e mascarados. Isso aumenta o mistério e a tensão em volta do questionamento de quem possa ser as pessoas por trás de todo esse disfarce. Entretanto, temos uma pequena dica de quem possam ser esses mascarados e ela está na história de capa da CP9. Repare que nessa imagem temos alguns jovens personagens treinando, que seguem o mesmo padrão estético dos membros da CP0, como por exemplo o cara alto de braços compridos. Outros personagens acompanham a silhueta dos atuais integrantes da CP0, além, é claro, de alguns integrantes que se parecem com os antigos amigos de infância da Big Mom, como por exemplo um órfão de máscara que se parece com um membro da CP0 que está em Wano e que sempre segura sua própria máscara. E finalmente, a teoria número 10. Shanks iria entregar a Gomu Gomu no Mi para Ace. No primeiro capítulo de One Piece, Shanks diz a Ruffy que está há 1 ano usando a vila como base e que faltam 1 ou 2 expedições para que ele possa finalmente partir da vila de Fuchsia. Ou seja, Shanks tinha um objetivo específico naquela região. Outra informação que temos é que eles tinham posse da Gomu Gomu no Mi que haviam roubado de um navio, e hoje sabemos que se tratava do navio de Hushu. Acreditamos que Shanks estava no mar que Hirodia nasceu, pois estava em expedições de busca pelo filho de seu antigo capitão, que no caso sabemos que é o Ace, que nesse momento tinha sido escondido por Garp entre os bandidos da montanha. Se Shanks conseguisse encontrar Ace, ele poderia presentear o garoto com a Gomu Gomu no Mi, cumprindo assim
o desejo de seu capitão. Entretanto, Ruffy come a Gomu Gomu no Mi e Shanks interpreta a situação como obra do destino e resolve apostar em Ruffy, já que ele simpatizava com o jovem protagonista do mangá. Ace, nessa época, estava escondido nas montanhas, e mesmo depois de 1 ano na vila, Shanks ainda não tinha se deparado com Riguma, que era um bandido das montanhas. Em outras palavras, Shanks provavelmente não estava procurando nas montanhas. Por isso, mesmo depois de 1 ano de procura, ele não encontrou o Ace. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas 10 teorias que a gente separou para colocar aqui nesse vídeo? Gostaram? Algumas vocês já conheciam, outras não. Explica pra gente aí nos comentários. Teve bastante coisa diferente, hein? Teve Shanks, Big Mom, CP0, teve até coisa sobre o one shot de One Piece, né? O Romance Down, informações que estavam ali que podem ser abordadas na obra. Bastante coisa legal, hein? Bem, se vocês gostaram e quiserem participar da brincadeira, a gente vai agradecer bastante. Se não quiserem também, não tem problema. Vocês podem comentar, compartilhar e dar like, que vai ajudar o canal a crescer da mesma maneira. Então, eu agradeço vocês por terem assistido o vídeo e eu peço que nunca se esqueçam que o One Piece não se lê, o One Piece se estuda. Valeu, pessoal!